Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Odair Nunes, sou advogado especialista em Direito do Trabalho e nesse vídeo eu vou te mostrar 15 motivos que podem gerar a sua justa causa. Então fique esperto, veja até o final e não cometa esses erros. E se você é um trabalhador que gosta de se manter sempre atualizado e por dentro dos seus direitos, dá um like aqui, se inscreve no meu canal e bora pro vídeo. É importante lembrar que a lei ela não teria como trazer todos os motivos que geram uma justa causa. Para simplificar, ela traz motivos gerais, ela traz um exemplo geral e ali você consegue enquadrar uma justa causa ou não. E agora eu vou passar um por um, explicando com exemplos para que você possa entender melhor. O primeiro é o ato de improbidade. Mas o que seria? O ato de improbidade tem a ver com desonestidade do empregado, com mentiras. Por exemplo, aquele empregado que pega um atestado falso e entrega na empresa, quando na verdade ele não estava doente. Esse empregado ele comete um ato de improbidade. Esse ato ele quebra a confiança que a empresa tem no empregado e geralmente ele traz prejuízo financeiro, como por exemplo no caso de furto, de roubo das lojas, de roubo de mercadoria. Esse é o ato de improbidade e ele é sim aplicado com uma justa causa. O segundo motivo previsto na lei é a incontinência de conduta. Esse motivo se enquadra aquela pessoa que tem um comportamento sexual desregrado, que assiste pornografia no trabalho, que envia pornografia por e-mail para os seus colegas ou pelo grupo do WhatsApp do trabalho, aquela pessoa que não consegue se comportar de modo normal quanto ao comportamento sexual dele, ele é desregrado. É importante ressaltar que o ato de incontinência de conduta, em alguns casos, é necessário, antes da justa causa, uma advertência, advertir o empregado que ele é proibido de fazer aquilo, uma suspensão, e depois, caso continue, aí sim aplicar uma justa causa. Porque se você é pego ali, a primeira vez que isso aconteceu, você é pego e é demitido por justa causa, pode ser que você consiga reverter. Alguns juízes entendem que a penalidade de justa causa, como sendo a primeira nesse caso, é muito grave. Então, se você foi demitido por justa causa, sendo essa a primeira, antes de ter sido avisado ou ter sido suspenso, você pode talvez conseguir aí uma reversão se esse for o motivo da sua justa causa. O terceiro motivo é o mau procedimento. Esse é aquele comportamento do empregado que atinge a moral da empresa, que atinge a ética. É um comportamento fora dos padrões da empresa. O mau procedimento é um conceito mais amplo. Não tem ali necessariamente uma ação que o empregado faz que é enquadrado como mau procedimento. Mas é um conceito amplo e muitas empresas usam o mau procedimento para mascarar uma justa causa irregular. Então, se você foi demitido como mau procedimento, fique esperto, pode ser que você esteja caindo em uma armadilha da empresa, tá bom? O mau procedimento, um exemplo, né, aqui como disse que todos teriam um exemplo é quando o funcionário ele vai lá nas redes sociais e fala mal da sua empresa. Isso é um mau procedimento e ele pode sim ser punido com uma justa causa. O quarto motivo é a negociação habitual. A negociação habitual, a gente divide ela em duas. Primeiro, aquela negociação que o empregado ele comete uma concorrência com seu chefe. É aquele caso da cozinheira que quando o cliente ele chega no restaurante, ela entrega um cartão de marmita pessoal. Ou então aquele vendedor de automóveis que chega o cliente, ele fala, olha, esse carro aqui tem um carro melhor nessa loja aqui, e entrega um cartão pessoal dele. Isso é uma negociação habitual proibida pelo seu empregador e gera uma concorrência desleal. Esse funcionário ele não precisa ser advertido e nem suspenso. Ele pode receber ali na hora uma justa causa. A outra negociação é aquela do colega de trabalho que vende trufa, que vende brigadeiro. Ele não está ali uma concorrência desleal com a empresa. Claro que se for um restaurante, sim. Mas digamos que seja uma empresa de automóveis, de venda de automóveis. E o vendedor ali na hora do almoço, ele vende para você um brigadeiro.
Isso não é concorrência desleal. Só que também é proibido, é uma negociação habitual. Você foi contratado para vender ali carros. Então você não pode ficar vendendo brigadeiros no seu horário de trabalho. Você tem que vender carro. Só que existe uma coisa que se chama perdão tácito. Se você vende os seus brigadeiros ali, o seu chefe sabe que você vende os brigadeiros e ele não fala nada, ele está perdoando essa sua falta. Ele está perdoando. E quando ele perdoa, você pode fazer. Então, se de repente você vende ali os seus brigadeiros já há 2, 3 meses e agora, depois de tanto tempo, seu chefe te deu uma justa causa, você consegue reverter sim. Porque já faz tempo que você vende e ele não tinha te falado nada. Ele não tinha te dado uma advertência, ele não te suspendeu, ele sequer verbalizou que você não poderia vender. Se for esse o caso, você consegue reverter uma justa causa. Mas é importante lembrar que no seu trabalho você deve trabalhar para a empresa. Condenação criminal transitada em julgado. Vamos lá, essa gera muita dúvida. A condenação criminal, ela não tem a ver com o tipo de crime que você cometeu. Então, se você trabalha em um restaurante e você roubou um carro, é um crime. Não importa se foi no restaurante, se foi em outro estado, em outra cidade, não. Se você cometeu um crime e foi preso por isso, você pode receber a justa causa. Só que você só pode receber essa justa causa quando houver o trânsito em julgado dessa decisão. Mas o que significa isso? Quando você é preso, o seu contrato de trabalho ele é suspenso até a decisão. A justa causa, ela não é por conta do crime que você cometeu. Você vai receber uma justa causa não porque você cometeu um crime, mas é porque você está preso e não consegue mais ir trabalhar. É por isso que você vai receber essa justa causa. E é por isso que o empregado ele só pode ser demitido por justa causa quando não houver mais esperança de ele ficar solto. Porque se de repente esse empregado ele é preso, só que ele consegue ali fazer um acordo, ele consegue uma liberdade ali, então ele não vai ficar preso, ele consegue ir trabalhar. E aí a empresa, né, dependendo das suas políticas, se ela quiser demitir o empregado sem justa causa, ela pode. Mas demissão por justa causa de empregado preso é somente quando houver o trânsito em julgado. Em palavras simples aqui, o trânsito em julgado é quando não há mais esperança, é quando já acabou todos os recursos, tá bom? Vamos lá então para desídio. Agora, o comportamento desidioso é aquele que o empregado trabalha com desleixo. Ele é negligente no seu trabalho. Ele frequentemente chega atrasado. E esse comportamento de frequentemente chegar atrasado, de danificar as coisas da empresa, são pequenos comportamentos que demonstram um grave problema daquele empregado. Então, se você chega atrasado frequentemente, você recebe ali advertência, suspensão, advertência, você vai ser demitido por justa causa. Porque o seu comportamento ele é desidioso, ele é temeroso. A empresa tem prejuízos quando você tem um comportamento assim. E é um dos motivos mais fáceis para a justa causa. Mas é importante lembrar que esse comportamento desidioso, a empresa ela deve ter uma gradação da pena. É o exemplo do homem que chegou atrasado. Ele chegou atrasado uma vez, 2 vezes, 3 vezes. No terceiro atraso, ele recebeu uma advertência. Ele continuou chegando atrasado, ele chegou atrasado mais vezes. Aí depois ele recebeu uma suspensão. Ele continuou chegando atrasado, recebeu uma suspensão de mais dias. Se ele continua reiterando esses atrasos, ele pode sim ser demitido por justa causa. É diferente daquela pessoa que chega atrasado uma vez, 2 vezes e é demitido por justa causa. Aquela pessoa que chega atrasado 2 vezes e é demitida por justa causa, muito provavelmente ela vai conseguir uma reversão, porque não foi motivo grave o suficiente para que ela fosse demitida por justa causa. Diferente daquele que chega atrasado diversas vezes, já foi advertido por esse motivo e continua chegando. Esse sim tem que ser demitido por justa causa e a lei assegura o direito à empresa. Embriaguez habitual ou em serviço. Aqui, gente, a embriaguez não é referente só à bebida alcoólica, é qualquer tipo de droga, tá? O ébrio habitual é aquela pessoa que é dependente química, ela é dependente do álcool. Então, não é aconselhável a empresa demiti-la já de justa causa.
O ideal é que a empresa dê uma advertência, tente encaminhá-lo ali para o INSS e não havendo melhora, mesmo a empresa demonstrando que tentou ajudá-lo, não havendo melhora, aí sim aplica a justa causa. E tem aquele ébrio que a pessoa foi pro almoço ali, bebeu um pouco e voltou um pouco mais alta. Essa pessoa, ela não... por esse fato específico, ela não vai ser demitida por justa causa. Claro, você pode advertir, dar uma suspensão ali e mandá-la embora, se for o caso. Só que, se todos os dias ela vai lá na hora do almoço, bebe e volta embriagada, aí sim, aí você pode mandá-la por justa causa. Violação dos segredos da empresa. Essa aqui é muito comum com grandes restaurantes que têm receitas específicas e passa para o empregado para que ele consiga fazer ali o prato e de repente ele passa para algum outro restaurante. Por isso que é importante essa empresa que tem algum tipo de receita específica, ele tem algum procedimento para fazer algum produto, tenha sempre ali um contrato de confidencialidade entre ele e o empregado. Para que a empresa consiga demitir o empregado por justa causa, por violação dos segredos, a empresa precisa demonstrar e provar essa violação. Para facilitar o entendimento, é exatamente aquele exemplo do empregado que trabalha em um restaurante e divulga a receita. Ou então daquele empregado que trabalha em uma empresa de desenvolvimento de projetos e divulga ali um projeto que vai ser patenteado. Vamos lá agora para o ato de indisciplina. O ato de indisciplina ele foi muito usado em 2020 e 2021, porque o ato de indisciplina ele tem a ver com o geral. Por exemplo, na sua empresa tem a regra hoje de que você é obrigado a usar máscara. Então, se você não usa máscara, você está sendo indisciplinado, porque você não está obedecendo uma regra geral. É como, por exemplo, o caso de empresas que utilizam uniforme. Se você não usa o uniforme, você está sendo indisciplinado, porque é uma regra geral. O ato de indisciplina ele é usado quando o empregado ele comete uma falta que era para ser para todos obedecerem. O exemplo maior que temos hoje em dia são os uniformes e o uso de máscara. Você na empresa é obrigado a usar a máscara. Se você não usa máscara, você está sendo indisciplinado. E no caso da indisciplina, é muito bom que a empresa utilize a gradação da penalidade. Advertência, suspensão, e havendo o empregado continuando cometendo a falta, aí sim a empresa faz a justa causa. Já o ato de insubordinação, ele tem mais a ver com uma ordem individual. Você está sendo insubordinado com o seu chefe, por exemplo. Quando ele te manda fazer um projeto, entregar um projeto em 5 dias e você não entrega. Você fala, não, eu vou entregar em 10. Você está sendo insubordinado, você está desobedecendo uma ordem direta a você. Então tem essa diferença aí entre insubordinação e indisciplina. Indisciplina é quando você desobedece uma regra geral. A insubordinação é quando você desobedece uma regra individual. É algo seu, era algo que você deveria fazer ou que você deveria obedecer e você não fez. Por exemplo, esse exemplo que eu já dei é suficiente, de que o empregado ele tem ali um prazo X para entregar um projeto e ele fala que não vai entregar, ele vai entregar no prazo Z. Essa insubordinação gera sim a justa causa e dependendo do tipo de insubordinação, da ordem que foi emanada e do desrespeito, pode ser diretamente aplicada a justa causa, mas sempre é aconselhável, nesse caso também, uma gradação da penalidade. Agora a gente vai para o abandono de emprego. Essa é incrível, uma das que mais perguntam. Doutor, quanto tempo eu posso faltar e não ser demitido por justa causa? Você pode faltar. Na verdade, você não pode faltar, mas o abandono de emprego, ele é aplicado com 30 faltas consecutivas. Então, se o empregado ele falta ali 30 dias, a empresa vai mandar um telegrama, falar que ele está sendo demitido por justa causa e para que ele vá na empresa assinar e receber suas verbas rescisórias. Mas tem alguns casos, por exemplo, o empregado já não vai trabalhar há 10 dias. E aí o patrão liga para ele está trabalhando em outra empresa, mais perto da casa dele, no mesmo horário. É evidente que ele não vai mais voltar a trabalhar lá. Então você pode aplicar a justa causa já.
Então tem essa diferença. Quando você não tem contato com o empregado, quando você não sabe o que está acontecendo, você aguarda 30 dias. Quando você vê que o empregado ele está em outro estado, ele se mudou, foi embora, é evidente que ele não tem mais essa intenção de voltar, aí você não precisa aguardar os 30 dias. O empregado ele pode ser demitido por justa causa antes de completar os 30 dias. Ato lesivo à honra ou à boa fama e ofensa física. Esse aqui, é claro, é evidente que o empregado que ofende o colega de trabalho, o empregado que briga ali, que bate, chuta, xinga o colega de trabalho, ele vai ser demitido por justa causa sim. E aqui é uma justa causa direta, é uma justa causa evidente, na hora que aconteceu o fato, sem precisar de investigação. Brigou, xingou, chutou, bateu, é justa causa sim. Só que existe aqui duas exceções nesse caso. Primeiro, se for em legítima defesa. O empregado que ele se defende de uma agressão, ele não pode ser demitido por justa causa, porque ele estava se defendendo. A outra pessoa, sim, que estava atacando, pode ser demitido por justa causa. Ah, e aqui não é só outro funcionário não, tá? É qualquer cliente da loja também. Então, se você trabalha em um shopping, você ficou chateado ali com o cliente, que ele te deixou maluco e você brigou com ele, você vai ser demitido por justa causa, sim. A outra situação é quando essa agressão, esse xingamento, ele acontece fora da empresa. Se você encontra o seu colega de trabalho ali fora da empresa, um domingo, na praia, e vocês discutem ali, a empresa não tem nada a ver com isso. É um problema de vocês, tá? Então, existem essas duas exceções nesse caso. E também tem o ato lesivo à honra, à boa fama e agressões físicas feitas contra a empresa, o empregador ou o superior. Nesse caso, é igual ao outro, o xingamento, a briga, o chute, enfim. Mas aqui é contra o superior. Nesse caso, não tem aquela exceção de ser na empresa ou não. Se não importa o lugar que for essa agressão, esse xingamento, esse ato lesivo. Se for contra o seu superior ou empregador, você vai ser demitido por justa causa, exceto se for em caso de legítima defesa, se o seu chefe ali ele tá querendo te bater, ele está querendo te chutar e você se defende. Aí é legítima defesa, então você não pode ser demitido, tá bom? Prática de jogos de azar. Hoje em dia é muito comum aquele empregado ficar naqueles aplicativos de aposta, ficar apostando no time de futebol, ou então jogar um baralho ali, só que o jogo de azar é aquele que depende da sorte para que você ganhe. Então você não pode ficar jogando. Na verdade, não importa se é jogo de azar, se não é no seu horário de trabalho, você não deve ficar jogando. Você foi contratado para trabalhar, então você tem que trabalhar, você tem que dar o seu melhor no seu horário de trabalho. Então você não vai ficar jogando na hora que era para você trabalhar. Então se você for pego jogando no seu horário de trabalho, certamente você vai ser demitido. Mas é importante lembrar aqui também que a empresa ela deve talvez obedecer aqui a gradação da pena. É suspender aquele cara que está jogando ali, avisá-lo que ele não pode fazer isso. Se continuar esse ato, a empresa vai lá e demite o empregado por justa causa. Se você foi pego jogando pela primeira vez ali, ou é a primeira vez que você foi pego jogando e você já é demitido, muito provavelmente talvez você consiga uma reversão da justa causa. E por fim, mas não menos importante, inclusive importantíssima, é a mais recente que foi criada, é a perda da habilitação ou dos requisitos que te autorizem a praticar aquela profissão. É, por exemplo, o motorista de ônibus ou o vigilante. Então, se o motorista de ônibus ele perde ali, a habilitação dele por multas, ele não pode dirigir, ele pode ser demitido por justa causa, porque através dos atos de negligência dele, de dolo, de culpa, de ter tomado essas multas, ele perdeu a habilitação, ele não pode dirigir, foi proibido de dirigir, e agora você não pode ficar com o seu quadro de funcionários com um trabalhador inútil. Então você pode sim demiti-lo. É a mesma coisa também com o vigilante, que não faz o curso de reciclagem. Ele não tem mais os requisitos que permitem que ele seja um vigilante. Então você pode demiti-lo por justa causa. Só um ponto, vigilante é diferente de vigia, tá? Se você não sabe essa diferença, você pode entrar em contato comigo pelo Instagram que eu te explico. Esses foram 15 motivos gerais. Só que você viu que dentro desses 15 motivos gerais podem ter vários outros. Então, em regra, a justa causa ela deve ser aplicada assim que o ato é cometido. Em alguns casos,
é necessária uma investigação. Então, se a empresa ela precisa investigar para saber se foi você realmente que fez, que roubou, que xingou, se precisa de uma investigação, aí sim, você vai ser demitido por justa causa só quando a investigação for concluída. Mas se for de fácil verificação a autoria, o dolo da ação, se foi você que fez isso, não tem dúvida nenhuma do seu ato, você deve ser demitido ali por justa causa na hora, imediatamente. Se a empresa demora para fazer isso, ela perdoou você. Existe o perdão tácito, que é aquilo que eu havia explicado anteriormente, tá bom? Bom, então é isso, pessoal. Espero ter ajudado você. Espero que você tenha gostado desse conteúdo, que eu tenha trago um conteúdo de valor para sua vida e que agora você saiba muito mais sobre justa causa do que quando você começou a assistir esse vídeo. Se você ficou com alguma dúvida, quer dar alguma sugestão de tema, você pode deixar aqui nos comentários do YouTube, ou você pode ir lá no meu Instagram e falar comigo diretamente por lá ou pelo meu site. Tem o link aqui na descrição e nos vemos lá. Não esqueça de dar o seu like e se inscrever no canal. Assim eu entendo que o conteúdo realmente foi de valor, que você gosta, que você é um trabalhador interessado e você quer saber mais, tá bom? Bom trabalho!